Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque hoje eu vim falar sobre os meus 5 filmes preferidos assim, da vida, do universo, de todos. A ideia do canal desde o início foi falar sobre livros, filmes, séries, músicas, tudo que pudesse trazer um conteúdo interessante pra mostrar pra vocês, passar pra vocês. E uma das coisas que eu queria falar é sobre filmes. E hoje eu decidi trazer os meus filmes preferidos. Aqui a gente vai ter um recheado de filmes com temáticas diferentes que me acrescentaram muito como pessoa, na vida mesmo, e que talvez vocês tenham assistido. Alguns deles são bem famosinhos. Alguns são. E por coincidência, a maioria deles é baseada em algum livro. Então, se eu tiver o livro aqui, eu mostro pra vocês. Bem, o primeiro filme que eu vou falar é As Vantagens de Ser Invisível. Dear friend, I haven't really talked to anyone outside of my family all summer, but tomorrow is my first day, and I really want to turn things around this year. You know, they say if you make one friend on your first day, you're doing okay. Hey, freshman Toad! Come on, hop! Let's move it, boys! If my English teacher's the only friend I make today, that would be sort of depressing. So, Charlie, this is what fun looks like. Welcome to the island of misfit toy. Esse filme ele foi lançado em 2012 e tem como atores principais o Logan Lerman, o menino que fez Percy Jackson. Ele faz o personagem principal, que é o Charlie. A gente tem a Emma Watson, a nossa querida Hermione. Ela faz a Sam. E o Ezra Miller, o menino que fez o Flash no último filme do Liga da Justiça. Ele também fez Precisamos Falar Sobre Kevin, que é um filme sensacional. Ele faz o Patrick aqui nesse filme. Bem, pra quem não viu o filme ou não leu o livro, a história ela fala sobre esse menino, o Charlie, que ele é um menino do ensino médio, mas ele acabou de perder o melhor amigo dele, que se suicidou. Então a gente tem o Charlie, ele é um menino muito tímido, muito fechado. Ele tem umas questões no passado dele que ele mesmo está descobrindo aos poucos. E depois que isso acontece com o melhor amigo dele, parece que o mundo dele fica totalmente cinza. Aí aqui nessa história ele volta pro ensino médio, as aulas voltam e ele é totalmente deslocado, ninguém fala com ele. E aí ele se junta com outros deslocados, que no caso é o Patrick e a Sam, que são meio irmãos. Aqui eles se juntam e eles conseguem se apoiar uns aos outros. Eles tentam fazer com que a vida deles seja um pouco mais leve, cada um com seus problemas, e alguns são problemas bem sérios. O Charlie, ele quer ser escritor, ele escreve poesia. E um professor, que é o ator que faz esse professor é o Paul Rudd, o Homem-Formiga. Então, ele tá sempre ajudando o Charlie. Os amigos do Charlie, tanto o Sam quanto o Patrick, quanto outros amigos, estão sempre tentando incentivar o Charlie, dar apoio pra ele. E aqui a gente tá falando de meninos do ensino médio, então tem muita essa coisa da amizade, da coisa da juventude. Então aqui a gente tá nesse início da vida deles, eles saindo de casa, indo pra faculdade, mudando totalmente a realidade deles, mas ainda assim todos juntos. E esse filme ele tem uma trilha sonora sensacional. A música principal é aquela Heroes do David Bowie, que eu adoro aquela música, é muito boa. E, assim, a fotografia é perfeita, os atores são ótimos, o elenco é incrível. Esse filme ele é baseado num livro. Aqui eu tenho ele aqui. Essa daqui é até a capa do filme, né? Ele foi publicado pela editora Rocco, a mesma editora do Harry Potter e dos Jogos Vorazes.
E aqui é o Charlie, a Sam e o Patrick. E assim, vale super a pena você ler o livro é muito bom, também bem mais completinho, mas ainda assim o filme vale super a pena você sentar e assistir o filme com seus amigos, comendo uma pipoca, é super divertido, dá vontade de você sair, fazer umas loucuras da vida. Mas ainda assim é muito bom assistir, ele fala de questões muito sérias como depressão, abuso, suicídio, e ele trata tudo com muita sensibilidade. Então, ponto. Então é isso, assistam, vale muito a pena, leiam também se quiserem, super recomendo. Em quarto lugar, a gente tem A Garota Dinamarquesa. A Garota Dinamarquesa é um filme que foi lançado em 2016, ele fez muito sucesso, teve algumas indicações ao Oscar e ele ganhou, se não me engano, na indicação de melhor atriz coadjuvante. Mas assim, gente, não é por menos, esse filme é sensacional, ele é incrível. Pra quem não sabe, A Garota Dinamarquesa conta a história da primeira mulher trans e da primeira, no caso, divulgado, né, na Inglaterra, e também sobre a primeira cirurgia de mudança de sexo. Aqui a gente acompanha, na verdade, o Einar, que ele é casado com a Gerta. Eles são casados e a mulher dele é uma artista. E um dia ela leva ele pro trabalho e ela começa a pintar ele, a vestir ele como uma mulher, uma personagem feminina e tudo mais. E aí a gente vai acompanhando o Einar. A gente vai acompanhando o Einar nessa descoberta da verdadeira identidade dele. Ele vai percebendo que ele se vê como mulher. Então, esse filme, ele trata com muita consciência tudo o que tá passando pela vida da, no caso agora, Lily. Esse filme, você sofre, porque você vê as discriminações com que ele passa, toda a violência. É muito triste, é muito pesado. Traz um pesar mesmo pro coração, mas ao mesmo tempo traz uma esperança de que tudo vai ficar bem, mesmo a gente estando nessa sociedade escrota que a gente tem, mas a gente sempre tem uma esperança que no final tudo fique bem. E a atuação foi incrível deles, o figurino tá sensacional. Eu gostei muito mesmo desse filme. É um filme que você chora, pelo menos eu choro, porque na verdade eu choro com tudo. Mas esse filme, ele é muito emocionante, de verdade. Vale super a pena ver, é um filme de 2016, gente. Fez muito sucesso. Então dá uma olhadinha. Se liga aí no trailer. The first time we met, she propositioned me. She seemed so sure. I was sure. He was so shy and mysterious. Is there something you'd like to tell me? Is there something you'd like to know? I'm your wife. I know everything. Could you help me with something? You will not tell anyone about this. Em terceiro lugar, a gente vem um filme, meu Deus, é o melhor filme de romance que eu já assisti na minha vida. E por acaso é baseado no melhor livro de romance que eu já li na minha vida. É o meu livro de romance favorito. E a gente tá falando de Um Dia. When we were at university, I had a crush on you. We've never actually met. Emma Morley. I'll walk you home. Sorry, I'm not good at this. Maybe we could just be friends. Okay. On the day they met, Dexter and Emma never imagined We will see each other again. I know we will. how their lives would intersect over the next 20 years. I'm a disaster. I'm sure it's not a complete disaster. Come on, everyone's lost at 25. You're not. Trainee TV producer, nice new flat. We need a holiday. I think we need some rules. Rules! I'm not taking any chances with our friendship. Separate bedrooms. No flirting. And absolutely no skinny dipping. Yeah, well, Emma and I are just good friends. You sure about that? Anyway, she's not my type. Which is exactly why I like her. This summer, experience the lives of two people for one day each year on each anniversary of the day they met. Um Dia, ele é um filme de 2011.
Ele é protagonizado pela Anne Hathaway, a maravilhosa, perfeita Anne Hathaway, que já fez Diabo Veste Prada, já fez Diário da Princesa, já fez Os Miseráveis, já fez tudo essa mulher, porque ela é perfeita. E a gente também tem o Jim Sturgess, acho que é assim que se fala o nome dele, que ele protagoniza o filme junto com a Anne Hathaway. Um Dia, ele é baseado num livro do mesmo nome, do David Nichols, e é um livro perfeito. Por acaso, se você não leu o livro, se você viu o filme e não leu o livro, leia o livro, gente! Leia o livro, que é perfeito, é bem mais completão, mas é como os livros são, mas vale super a pena. Pra quem não sabe, Um Dia conta a história da Emma e do Dexter. Eles se conheceram, de fato, na formatura da faculdade. E ali acaba rolando um flertezinho entre os dois. O Dexter acaba indo pra casa da Emma, mas acaba não rolando nada. Isso tudo acontece no dia 15 de julho. E eles acabam posteriormente virando amigos, super melhores amigos. E o super interessante dessa história, que acontece tanto no livro quanto no filme, é que o filme e o livro se passam sempre no dia 15 de julho de todos os anos. Então a gente tem um lapso temporal aí, né, de um ano pro outro, e a gente consegue ver como eles cresceram, como eles se desenvolveram, o que está acontecendo na vida deles conforme os anos vão passando, as decisões que eles tomam, a forma como eles amadurecem mesmo. E eu gosto muito desse tipo de filme que mostra como os personagens amadureceram, né? A Emma, ela quer ser escritora, ela escreve poesia, ela é uma menina muito sonhadora. Ela tá morando em Londres. Essa história se passa na Inglaterra. E aí depois da faculdade ela vai morar em Londres e tenta seguir o sonho dela. E o Dexter, ele tá ali numa classe social um pouquinho mais alta, ele tem um dinheiro, então ele tá sempre viajando o mundo, vivendo umas aventuras muito loucas. E a gente tá em 1900 e alguma coisa, então eles vão se comunicando por carta. E é muito interessante porque eles não perdem a conexão. E tudo começa com uma amizade mesmo, né, gente? E é muito bonito ver como eles amadurecem e como esse relacionamento deles também amadurece. Porque antes eles eram muito loucos, muito jovens, muito... Mas depois, como o livro mostra de ano em ano, a gente consegue ver bem essa diferença de como eles vão mudando. E é muito bom, o romance é muito lindo, é muito sincero, é muito verdadeiro, é muito realista, na verdade. E eu gostei muito. Esse filme, ele é maravilhoso. Eu vejo 300 vezes, eu choro todas as vezes. Então, assim, é perfeito. Vale super a pena você ver o filme e ler o livro. O livro é incrível. Eu tenho o livro, mas eu emprestei para um amigo meu que ainda não me devolveu. Mas eu vou deixar aqui a imagem do livro em algum lugar. E vejam, assistam, leiam, é perfeito. Em segundo lugar, a gente tem um filme. Meu Deus, que filme! Ai, que filme! Into the Wild, para os bilíngues, e Na Natureza Selvagem, pra gente aqui, que é do nosso Brasilzão. Esse é um filme de 2008, ele conta a história do Christopher. O Christopher, ele é um menino ali que tá entrando na faculdade, então lá nos Estados Unidos ele tem essa questão de os pais fazerem uma poupança pros filhos pra eles irem pra faculdade e tudo mais, e os pais dele juntaram uma bolada de dinheiro. Só que ele não quer isso, ele se forma no ensino médio, ele pega essa poupança, ele dá pra uma instituição de caridade, pega a mochila dele, entra no carro e vai embora. O objetivo dele é chegar no Alasca. E assim, é sensacional porque ele vai andando pelo mundo, ele vai seguindo o que ele acredita e ele conhece pessoas. E aí tá uma coisinha que não parece ser muito realista, que ele só conhece pessoa incrível na jornada dele. E ele vai indo pelo mundo afora, sem rumo. Na verdade ele quer chegar no Alasca, mas assim, ele vai vivendo, ele deixa tudo pra trás, ele deixa família, contato. A gente tá aqui em 1900 e alguma coisa também, então é um pouquinho mais antigo. Mas a gente vai acompanhando as coisas que vão acontecendo na vida do Christopher. Uma curiosidade interessante esse filme, ele é baseado num livro
Esse livro de mesmo nome, Na Natureza Selvagem, né, Into the Wild, foi escrito por um jornalista que descobriu a história do Alexander Supertramp. O Alexander Supertramp, ele realmente existiu, ele realmente fez essa doideira de ir a pé até o Alasca. E ele escreveu, esse jornalista escreveu sobre a história dele, que depois, posteriormente, ficou bastante conhecida e tudo mais. E teve adaptação para o cinema. A adaptação foi muito bem feita, o ator foi sensacional. Aquele ator, ele super, acho que entrou na vibe do Alexander. A capa é lindíssima. Eu gosto muito da fotografia desse filme, é muito bonita. Os cenários mudam bastante, né? E ainda assim são lindíssimos. A ideia da liberdade nesse filme é uma coisa que me toca bastante. E assim, a sagitariana dentro de mim não aguenta, né, gente? Mas é realmente sobre seguir o que você acredita, seguir os seus sonhos e fazer o que você quer da sua vida. E ele largou tudo pra trás pra fazer isso. Eu gosto muito dessa ideia do filme. Com certeza é um dos meus filmes preferidos da vida. Toda vez que eu vejo esse filme, sei lá... Ai... Com licença. Eu vou buscar o meu filho. Acaba de se formar na faculdade. Vamos te dar um carro novo. Por que eu ia querer um carro novo? No mais disposto a ser envenenado pela civilização, ele foge. Era inevitável que Chris fugisse. E agora, pra terminar, em primeiríssimo lugar, o melhor filme dos melhores filmes, o perfeito, maravilhoso, sensacional, Os Miseráveis. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high, life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder. Gente, Os Miseráveis é um filme tão maravilhoso, tão incrível. Assim, é um musical. O filme Os Miseráveis, ele foi, esse especificamente que eu tô falando, ele tem muitas versões, essa história, na verdade. Mas esse, ele foi lançado em 2012. Ele tem um elenco impecável. A gente tá falando de Hugh Jackman, Anne Hathaway, Amanda Seyfried. A gente tem atores renomadíssimos que estão nesse filme. E assim, eles atuam com tanta perfeição. A história, a gente tá aqui na França do século XIX. Essa história, ela não tem um personagem principal, são muitos personagens. E o filme, que é baseado num livro do mesmo nome, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu até tenho ele aqui, peraí que eu vou botar pra vocês. Olha só o tamanho disso, gente. É uma bíblia quase. Olha só, eu acho que tem mais de 1000 páginas esse livro. Mais de 1000 páginas, talvez, esse livro. Eu tenho esse livro desde 2013, 2015. Eu ganhei de aniversário da minha tia. Eu ainda não li, mas tem que ter muita coragem pra ler esse livro. E um dia eu vou ter, lerei esse livro. Mas ainda não. Então eu só vou poder falar sobre o filme. Mas, gente, olha esse livro que lindo. Lindíssimo, né? Os Miseráveis, ele é baseado nesse livro do Victor Hugo. Ele tá aqui, a gente tá aqui no século XIX. Não temos um personagem pra seguir, mas se a gente for seguir alguém, a gente segue o Jean Valjean. O Jean Valjean, ele foi escravizado. Ele não nasceu escravo. Ele roubou um pão pra dar pra sobrinha dele que tava passando fome. E por causa disso, ele foi preso e condenado a trabalhos escravos.
Essa história ela começa mesmo quando o Jean Valjean, ele é declarado como foragido e o Javert fica louco, fissurado atrás dele. Mas o Jean Valjean, ele consegue mudar de vida, ele vira prefeito de uma cidade e tudo começa a mudar. Mas aí ele acaba fazendo um link com outros personagens e a história muda completamente. Então assim, gente, não tenha como, na verdade, eu falar muito sobre Os Miseráveis aqui, até porque uma parte é spoiler e são muitas histórias interligadas ao mesmo tempo. Mas o que importa é que o final é perfeito, você chora, você ri. Olha, esse filme, ele é sensacional. É um musical, são 3 horas de musical, mas são as 3 horas mais bem gastas da sua vida. Vale super a pena. A gente tem diversos personagens, diversas linhas pra você seguir. E isso é muito interessante porque o filme, e tanto quanto o livro deve ser, faz questão de mostrar a história de cada personagem. A gente tem uma revolução no meio disso tudo. Então assim, se você gosta de musical e não assistiu Os Miseráveis, eu tô te perguntando o que você tá fazendo da sua vida. Mas se você quer assistir uma coisa nova, talvez uma coisa que você nunca assistiu, se você nunca assistiu um musical, assiste Os Miseráveis, acho que vai ser super... Olha, vai valer super a pena. Muito, muito de verdade. E toda vez que eu assisto esse filme, eu choro. Choro no início, choro no meio, choro no final. Você chora, entendeu? Você tem que aceitar. Leve os seus lencinhos quando você for assistir Os Miseráveis, porque você vai precisar, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me diz o que vocês acharam desses filmes, se vocês assistiram. E se você não assistiu nenhum deles, gente, por favor, vamos assistir pelo menos umzinho. Eu te dei diversas temáticas. A gente tem vida escolar, a gente tem histórico, musical, tem romance. Então, assim, aventura tem pra todos os gostos. Então, dá uma olhadinha nesses filmes, dá o seu like aqui pra mim. E comenta, compartilha com seus amigos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.